Fala pessoal do Almanac Militar, tudo bem? Bruno Giger aqui falando. Estamos aqui com um segundo vídeo da nossa série nova, uma série que busca apresentar alguns projetos que envolvem esse universo da história militar. Hoje nós temos uma situação especial. No primeiro vídeo, que eu vou deixar inclusive o link na descrição para vocês acompanharem, para quem não viu, ele vai contar um pouquinho da história do Airsoft no Brasil. Foi uma entrevista que nós fizemos muito bacana com o Rafael Trucker, um dos fundadores do primeiro time de Airsoft do Brasil, o GEAR. E hoje nós temos o prazer de conversar com o Lucas Toledo. Ele literalmente inaugurou o ramo do campo de Airsoft, do cenário de Airsoft, do local para que os jogadores pudessem comercialmente participar. Lucas, prazer ter você aqui. Prazer, meu. Valeu, cara. Muito obrigado por aceitar esse convite. Valeu. Lucas, se apresente. Bom, olá a todos. Eu sou o Lucas Toledo. E o Bruno estava comentando, eu fundei, junto com, na época, então, alguns sócios, em 2009, esse conceito de você ter um espaço onde a experiência do Airsoft podia ser apresentada, ela podia ser curtida pelas pessoas, né? Éramos em 3, bem lá no começo, lá, e a ideia nossa inicial, por incrível que pareça, é a gente ter utilizado o Airsoft para treinamento, né? Porque na verdade o Airsoft começou também muito para isso, né? Sim. De utilizar dessa simulação para aqueles que iriam simular o que eles realmente fazem, né? Então, se lá no Japão começou com a ideia de o Airsoft é necessário para que a gente consiga manter nossas tropas adestradas, eu trouxe para o Brasil, quer dizer, a gente comprou essa leva de Airsoft indo com a ideia principal de chegar num quartel, chegar na polícia, chegar em escolas de vigilantes e oferecer aquela solução para eles conseguirem entregar algo mais próximo do real. E a gente percebeu que os caras achavam um animal, assim, na verdade todo mundo que tem esse primeiro contato com o Airsoft acha lindo. E eles achavam lindo também, mas eles esbarravam do problema de que não depende deles, né? Então o policial adoraria poder treinar com uma Airsoft. Ele vê as vantagens de você ter uma simulação tão próxima, sem o perigo, né? Sem o risco de você utilizar aquilo. De você sentir custo mais baixo? Muito mais baixo. Imagina o custo por disparo, né? Você está jogando, ainda mais o Estado não, dificilmente, na verdade, não que não faça, mas dificilmente ele remanufatura lá as munições, lá fazer a recarga, né? Eles normalmente só compram o original, então é caríssimo, é muito custoso. E o Airsoft é preço de plástico. Literalmente. E esse projeto Área 51, cara, começou com essa tua ideia então de trazer esse cenário, alimentar esse mercado, mas, cara, se tornou o primeiro campo no Brasil que sobreviveu aos trancos e barrancos, tudo que o Brasil passou e tudo que o Airsoft passou. Sim, na verdade o campo de Airsoft surgiu do pivotamento dessa nossa ideia. Porque se a gente queria fazer um negócio que o Estado não estava disposto a pagar por aquilo, que não tinha condições de você colocar dentro daquela escola de segurança uma locação dessa, não fazia muito sentido para a escola mesmo, sabe? Putz, vou pagar caro, às vezes vale a pena comprar direto então, já que vocês me apresentaram, né? Só que não era isso que a gente queria alocar, a gente queria proporcionar aquilo através da locação, o serviço, né? Bom, e em compensação, em contrapartida, enquanto a gente estava mostrando para várias pessoas, o cara falou assim, cara, eu sou polícia, o Estado não vai me pagar esse negócio, porque o Estado tem N burocracia, mas eu queria jogar, eu queria experimentar. Eu pago isso, sabe? E a gente falou, putz, que maneiro. Nisso a gente já estava caçando alguns campos, né? Campos que são campos em Curitiba hoje, a gente chegou a visitar eles. Isso em que ano? Isso em 2009, né? 2009. Esse final desse ano agora vai fechar 10 anos que a gente inaugurou esse espaço aqui. 10 anos do primeiro campo de Curitiba. O primeiro campo de verdade. Não essa galera da internet que começou ontem e joga 12, 10, 15 anos de Airsoft. Nós estamos falando de um momento em que o Airsoft mal era legalizado, certo? Entenda, lá naquela época, assim, o Airsoft não existia, né? Eram 2 lojas que vendiam, a baixíssimo escala, assim. Que passaram por aquele processo de legalização, com o Parafal. Exatamente. Acabou acontecendo meio que na mesma época, assim, né? Também aconteceu isso meio que no mesmo momento que todo o resto estava acontecendo. Mas esse do Parafal, do pessoal lá da QG, né? O pessoal do camuflagem se envolveu bastante também e conseguiram transformar isso numa separação. Foi segregado então a lei, né? Antigamente a gente tinha, até então, né? Até 2008 ali. Tinha-se uma lei onde proibia-se o simulacro se não fosse para treinamento e situações específicas, lendo a lei do desarmamento.
Ele jogou o Airsoft, esse equipamento de Airsoft, dentro de uma outra categoria. Foi colocado ele dentro da categoria de... Atirador de pressão? Não, de arma de pressão. Arma de pressão. Arma de pressão. E daí ficou meio linear, né? Porque aquela que era elétrica encaixava dentro da arma de pressão, como se fosse chumbinho. Em compensação, a de gás era a arma desportiva que era do paintball, né? Onde era necessário o CR, né? Daí ficou, vamos botar assim, o mesmo equipamento, o mesmo Airsoft, só que por causa do mecanismo de funcionamento, puxou para um lado e depois puxou para o outro. Tá. Então a primeira lei que liberou o Airsoft mesmo foi em 2008. Em 2008 o Airsoft pôde ser importado legalmente no sentido de, através de um trâmite conhecido pelo Estado, né? Porque até então ficava, mas por que vai usar? Não sei, não existia um processo. O próprio Estado, o Exército, não sabia como proceder. Não era o Exército, né? Sim. Na verdade, na lei do desarmamento na lei do desarmamento, eles chamam, né? Na lei lá que trata do desarmamento, Estatuto do Desarmamento, bota que o Exército é o responsável por essa parte de importação de armas, né? Armas lato sensu, né? Então o Airsoft também sempre foi controlado pelo próprio Exército, né? Na época eu estava no Exército, né? Então um pouco também do quanto eu consegui alcançar de conhecimento foi por estar lá dentro também. Eu não era diretamente ligado ao setor de fiscalização de produtos controlados, mas eu tinha acesso, por exemplo, a alguém que poderia me explicar melhor, né? Porque infelizmente no Brasil a gente tem muito disso, né? Você não tem um canal onde as coisas são explicadas para você, te ensinam, então eu te mostro assim, se você quer isso, faça isso, né? É assim, cara, tem que tentar ligar para alguém, tentar conversar com alguém que conhece alguém, e no final das contas acaba sendo um pouco arbitrário ainda, porque a lei acaba sendo tão fechada que ela acaba se tornando inespecífica, né? Certo. E, bom, daí passava por esses problemas, assim, meio que dessa pegada de abrir o campo, assim, esse momento de legalização e tudo mais, ocorreu meio que por aí. A gente chegou a encontrar um espaço, que é esse espaço aqui, daí que a gente conseguiu negociar com o dono, a gente conseguia a documentação necessária, conseguiria como documentação necessária para a operação em si, para o negócio acontecer. Mas ainda era muito, aqui tinha recém saído do leilão, então a gente tinha ainda com 100 tetos morando aqui dentro, assim, nesse espaço, e estava em processo de desocupação dessa galera. O que era esse espaço? Diz que o antigo hospício faliu em 2004, né, ficou 5 anos em processo de venda, de leilão, e daí depois desses 5 anos que conseguiram lá a posse dos donos, né, que tinham condições de dar a documentação necessária pra gente. Né? Certo. E me diga uma coisa, como é que foi para conseguir alvará e autorizações numa época em que tudo era, como você mesmo disse, arbitrário? Cara, dificuldade todo mundo passa, sabe? E muitas vezes a gente tinha que simplesmente acreditar que era possível e, cara, todo mundo falava que não ia dar. Meu Deus do céu, isso aqui, se passar alguém aqui... Cara, a gente chegou no começo, a gente foi fazer limpeza e encontrava agulha jogada no canto. Mas não era agulha do hospital, era agulha de drogado que ficou nesse tempo que foi abandonado o prédio, né? Mas assim, independente do que for, imagina se passa alguém lá, realmente um fiscalizador, olha, então, cara, limpamos tudo. Aí a parte de segurança, limpamos... na verdade, incômodo tem, o cara que abriu uma lanchonete. A gente vê, hoje em dia, eu estava assistindo um programa esses dias atrás do pessoal que trabalha com food truck, o tanto de burocracia e encheção de saco, então, cara... O Airsoft é horrível de você entrar, é ruim, mas não é muito pior do que outros estabelecimentos. Então, o mercado de Airsoft ele é possível, ele é, ainda mais agora, ele é muito mais viável. Mas na época a gente estava meio que encarando como se, não, vamos abrir um negócio, vai ser difícil como qualquer outro. E entrava e continuava avançando, né? E por ser o primeiro campo, e único na época, vocês tiveram um certo apoio dos jogadores nesse momento, certo? Pelo contrário, né? Na verdade, tudo que foge do padrão é uma conduta, principalmente do Exército, né? Que tem essa visão um pouquinho mais tradicionalista, dá pra chamar assim, né? Que gosta do negócio preto no branco, mas também na prefeitura, né? Se não tá muito claro, se eles não têm uma ficha que encaixe em você, eles fazem de tudo porque você não vai pra frente, entendeu? Porque, cara, eu tô acostumado com isso aqui, ó. Eles não têm uma trilha, né? Eles têm um trilho. Você encaixa aquilo lá e passa. Não tem um caminho que você tem que... Não, ou você encaixa dentro do processo exatamente como tem que ser, ou isso não passa para eles. Então, problemas existiram vários. Eu não consigo ver nenhum na mente, assim, que deu muito trabalho, assim, que foi o fim de todos os tempos, mas... Sim, assim como qualquer outro, né? Talvez a parte do bombeiro tenha dado mais problema por causa do tamanho do campo, né? Mas... Cara, de novo, né? A gente via que tinha um mercado lá na frente, a gente investia nosso tempo, nosso dinheiro, né? Foram o quê? Acho que uns 3, 4 anos pra tirar o primeiro real daqui e falar assim, não, estamos lucrando. Lucro. Isso é um lucro do negócio, né?
assim como vários outros negócios aí, mas o Airsoft, o Área 51 começou muito disso. Eu só consegui sustentar por tanto tempo que eu estava no quartel ainda, eu ainda tinha uma outra fonte de renda, uma outra situação. E o dinheiro daqui meio que se gastava nele mesmo, pro próprio processo. A gente acreditava... Eu fico pensando assim, 2009, vamos lá, a quantidade de jogadores em Curitiba era muito pequena. Sim. Porque a quantidade de armas circulando no Brasil legalmente era muito pequena. Então, locação de arma poderia ser uma possibilidade para apresentar o próprio esporte para o pessoal. Era a única, bem dizer, né? Imagina só, hoje em dia ainda tem algumas formas, a gente está em Curitiba, então você tem vários canais de como você chegar até isso, né? Vários caminhos, né? Mas se pegar alguém que mora em uma cidade onde não tem um campo de locação, se ele não conhecer ninguém, o único jeito dele começar no esporte é gastando R$3.000. Comprando pela internet, chegando em casa e achando um terreno baldio em qualquer lugar para jogar. Beleza, esse primeiro entrada, você tem que comprar. Para você jogar mesmo Airsoft, beleza, agora eu sou um Airsofter, eu tenho um equipamento. E para você jogar, tem que ter mais um monte de maluco disposto a gastar essa grana também, né? Para você fazer o primeiro jogo de Airsoft. E isso é um trave gigantesco para você conseguir convencer um camarada a gastar toda essa grana numa ideia que aquilo pode ser legal. Então o que a gente fez aqui, o que o Área 51 foi, realmente, eu me orgulho de dizer até certo ponto, porque a gente conseguiu apresentar pela primeira vez para a comunidade o tesão do Airsoft, né? A gente deu uma experiência que era inalcançável para a grande maioria. O mais próximo que esse público tinha era um paintball e olha lá, um terreno completamente diferente, um cenário diferente. O paintball ele tem uma pegada diferente, ele preza muito mais pela jogabilidade do que pela simulação, né? Eu pelo menos tenho essa visão, né? Os dois têm seu... Eu joguei muito paintball, eu jogo até hoje, inclusive. Então o paintball é animal, mas ele pega pela jogabilidade, enquanto a imersão mesmo é Airsoft. Então essa ideia de imersão, ou seja, esse público que às vezes no paintball jogaria de vez em quando tal, mas ele não se sente dentro dessa comunidade, dessa experiência mais imersiva mesmo que o Airsoft consegue proporcionar com mais maestria do que o paintball, não que o paintball não consiga, mas consegue aproximar ainda mais no Airsoft. A gente conseguiu colocar essa galera a um custo ok, tipo, pagava lá 80, 100 reais por pessoa e ele tinha acesso a uma arma, tinha acesso às condições, tinha acesso a uma estrutura, tinha acesso a tudo aquilo que era necessário para ele sentir aquela experiência, né? Isso foi inovador, isso foi diferente. Ter um espaço, um lugar onde você consegue jogar Airsoft não é a mesma coisa do que você ter um lugar, um espaço onde você consegue experimentar o Airsoft, né? Você consegue saber se aquilo é legal para você ou não. Tem pessoas que vêm até hoje, né? Bem dizer... Aqui em Curitiba, hoje não tanto, assim, né, porque há uns 5 anos atrás começou a abrir outros campos, né, mas até hoje canso de ouvir gente falar assim, cara, meu primeiro jogo foi no Área 51 e se não fosse no Área 51 eu acho que eu não estaria aqui. Porque o cara não teria a mesma experiência, naquela ideia de curva de aprendizado, né? O cara chega aqui, ele tem aquela experiência assim, que envolve ele, que é legal, mas não é tudo que o Airsoft pode experimentar. E ele via, fala assim, nossa, cara, isso tudo foi só com isso aqui que eu vi? Cara, eu quero o próximo passo, eu quero comprar minha arma agora, eu quero... equipamento, avançar. E você vê nessa questão assim, de tanto legalização, quanto abertura, quanto a conquista do público, assim, na tua visão, assim, o maior desafio que você teve, assim, você enxerga assim, cara, não, isso aqui me fez pensar em desistir, me fez pensar em deixar a área 51. Na verdade, esse setor de entretenimento, né, é um setor bem difícil, porque você compete no mesmo bolso com outras coisas, né? E acaba sendo... Não que as pessoas deixem de fazer as coisas, é um mito também. O pessoal larga o entretenimento porque está precisando comprar comida. Não, a galera sempre tem um dinheirinho que dá para se divertir e tal. Mas a gente compete com muitas outras áreas que também pode ser encarado como hobby. Por exemplo, vou me dedicar, vou comprar uma televisão gigantesca para o meu videogame, então esses próximos 3, 4 meses não vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Uma coisa então que dificultava bastante a gente é quando a galera tava com dinheiro no bolso, acredita? Não? Se a galera tá com muito dinheiro no bolso, pra gente não era bom, porque quando o cara tá com bastante dinheiro no bolso, ele compra coisas caras e dá meio que uma segurada, então compra uma viagem e o resto fica... Esse mês eu não vou jogar Airsoft e tal, o próximo mês tá tudo dando uma economizada. Compensação, na época de crise, aqui, o campo já chegou a momentos, a gente tinha toda a agenda de final de semana ocupada por 2 meses. Então, isso dá o que? Uma média de quantos jogos por dia? Cara, aqui a gente faz... são 6 no campo de rifle, mais 5 no campo de pistola. São 11 jogos esse que eu tô falando que estava ocupado é o campo de rifle, né? Então faz lá 6 jogos por dia, vamos colocar assim. Full a 20 pessoas? Não, full não. Isso varia bastante. Tem muito cancelamento, né? Então, claro, nessa jornada...
vou até falar sobre isso, né? Essa jornada de aprendizado do próprio campo, né? Então lá atrás, quando a gente fazia esse processo, enchia o campo, mas tinha muita falta, muita gente, você marca para daqui 2 meses, cara, daqui 2 meses não sei se eu tô vivo, entendeu? Daqui 2 meses é outra história, e essa jornada de reserva, manter a galera animada até a data do jogo, depois na data do jogo o cara chegar na hora certa, ter o briefing correto, receber a estrutura necessária para que a experiência dele seja a melhor possível, ter o engajamento pós-atividade também, né, onde a gente consegue envolver ele dentro de uma comunidade, que ele se sinta abraçado pelo próprio Airsoft. Então tudo isso foi uma coisa que foi e está sendo desenvolvida assim, há 10 anos. Né? Mas então antes a gente enchia a agenda, mas isso não significa que a gente ficava milionário com isso, né? Muito pelo contrário. Significava que a gente trabalhava muito e dava muito gás, falava assim, cara, isso aqui é muito maneiro. Vai avançar, vai dar certo. Estamos fazendo uma coisa que faz diferença para as pessoas querem experimentar isso, sabe? Bom, quem está ouvindo isso aqui deve gostar um pouco do Airsoft, sabe da maravilha que é o tesão de uma guerra sem o lado ruim da guerra, né? Ou seja, sem a morte, sem o sangue, sem a dor. Todo mundo sai dando risada, todo mundo amigo, não tem ideologia por trás, não tem nada. Cara, todo mundo que entra no campo é igual. E a gente percebia assim, cara, olha o tanto de espírito de irmandade que a gente consegue criar. Então, nosso propósito, dá para dizer como empresa, assim, é justamente proporcionar para o máximo de pessoas possível a experiência do Airsoft para que elas pudessem levar essas virtudes que o Airsoft tanto prega para fora daqui também. Sim. Um país que sofre tanto com desonestidade, com falta de palavra, sabe? E o Airsoft, e companheirismo, cooperação. Que é tudo que o Airsoft pede, então... O cara, sem saber, ele sai melhor. Sem ele perceber, ele sai do campo melhor nessa área. Então, se dá para falar em dificuldade, talvez, do campo, agora, na construção dessa nossa narrativa, eu diria que é justamente essa parte do conhecimento da jornada do nosso usuário. Hoje em dia, se o Área 51 tem uma coisa que ele faz muito bem, não é perfeito, tem vários erros e tal, mas essa parte dessa experiência que oferece uma boa estrutura de escolha para a pessoa que vai vir jogar, a experiência dentro do campo é bacana, ela é voltada, até hoje, a gente não pretende mudar disso tão cedo, é voltada para aquele que quer conhecer o esporte. Então, aquele primeiro contato, aquela o primeiro contato, o cara que quer jogar de vez em quando, ter um grupo fechado, né, onde ele vai definir quem joga com ele, sabe? Então, é uma experiência que é um pouquinho mais controlada, né? Eu particularmente, assim, nunca gostei muito dos jogos abertos, porque tem com muita gente. O evento ele tem que ser muito bem controlado, né? Cito o Fênix, né, da vida, assim, tem que ser muito bem controlado para que o jogo, e bem selecionado para que o jogo consiga fluir legal. No jogo fechado que você faz aqui, a gente faz jogos entre no máximo 30 pessoas dentro do mesmo campo, né? Então, dessas 30 pessoas, você seleciona aqueles que vão estar junto com você. E o jogo acaba sendo mais gostoso e dentro do mesmo nível, né? Então, a galera quer fazer 1000 sim, tem um monte de gente que vem aqui só para fazer 1000 sim. Pega o time dele e joga 1000 sim. Excepcional, cara, traz um roteiro tesão, a gente ajuda o cara a montar, tem todos os equipamentos aqui, acessórios necessários para manter a jogabilidade, né? Então o cara não se preocupa com nada, meio que joga mais ou menos uma ideia, a gente constrói isso e vai, né? Assim como também tem uma galera que nunca jogou e se reúne e vem curtir essa primeira experiência. E essa é a nossa pegada. A nossa pegada é tentar fazer esses jogos fechados, pequenos, oferecendo a melhor experiência possível dentro daquilo que a gente consegue utilizar do Airsoft para isso, né? Nessa linha. Nessa linha. Eu vejo que a experiência que eu tive com o campo de vocês, o que marca, é que assim, hoje, ok, existem vários campos, tanto aqui em Curitiba quanto no Brasil. Sim. 2013 para cá, 2014 para cá, surgiram mais times e campos no Brasil do que armas de verdade sendo vendidas pelas lojas, talvez, né? Sim. Mas uma experiência que marca bastante aqui é o seguinte, o acesso aos equipamentos, o acesso à estrutura, tudo está dentro daquilo que oferece uma segurança mínima, uma situação mínima e tal, mas a graça, a parceria, o cuidado do campo com aquele que entra pela primeira vez, aquele que está tendo contato pela primeira vez com a arma, travou, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, o que é, como funciona. Existe uma pedagogia, uma didática maior. Uhum. Nós aqui em Curitiba tivemos contato com vários campos e nós vemos que aqui existe isso. Uhum. Talvez seja por isso, para essa tua ideia de focar nesse primeiro público, né? Uhum. Mas não passa uma sensação ruim do tipo, esse primeiro público vem 1, 2, 3, 5, 6 vezes, compra o seu equipamento, vai embora, nunca mais volta, filho pródigo. Não, cara, o cara sempre volta. Tem postagem, né? Hoje teve uma menina aí que compartilhou no Instagram uma postagem de 4 anos atrás,
dizendo assim, fizeram uma pergunta, agora lançou aquelas etiquetas ela fez uma pergunta lá. As enquetezinhas lá e tal. Enquete e tal. E daí ela colocou lá, perguntaram pra ela alguma coisa referente a como ela começou nesse negócio, e ela jogou, falou assim, uma foto dela 4 anos atrás, falou assim, tá aqui eu, jogando pela primeira vez no Área 51 Airsoft, e marcou a gente, entendeu? Marcou Área 51 Airsoft e tal, de modelito preto, e ela tava vestido de preto. Foi bem legal, é a Barão até, se alguém quiser pesquisar, é gente finíssima ela. Não, e citando isso que você comentou de uma jogadora que continuou, experiência para a vida real, você comentou agora há pouco, offline, para nós aqui, de pessoas que tiveram uma mudança de vida justamente por esse contato. Sim. Aqui, por essa atenção que vocês dão. Do que a gente estava contando, do que eu comentei contigo antes, tem um rapaz que já joga aqui, deve fazer uns 3 anos mais ou menos, talvez até mais, que começou pequeno, né? A gente tem essa possibilidade também, né? Dentro das autorizações que o pai tem que dar, tendo a idade mínima, a gente padroniza em 12 anos. Não por causa da altura, às vezes o cara vem perguntar também, só fazer uma vírgula aqui. Não por causa da altura, o pessoal acha que não, mas ele tem tamanho, não é tamanho, né? Ele tem que ter noção do que ele está fazendo. O Airsoft depende muito da noção, né? E os psicólogos que vêm, eles falam que a idade de 12 anos significa que eles têm discernimento sobre o certo e errado, de uma forma que ele consiga cuidar da segurança dele e dos outros, e entender a instrução que a gente dá para que aquela instrução que a gente dê não fique só uma palavra falada, né? E realmente ele absorva aquilo e leve, né? Para o jogo mesmo, para garantir a boa jogabilidade de todo mundo tem que se divertir no final das contas. Daí esse rapaz começou lá mais novo, deve ter começado com uns 15 anos mais ou menos, e ele começou a ganhar uma paixão pelo esporte, assim, por essa ação, por esse conceito de você fazer o que é certo, sabe? De você se apaixonar mesmo pelo contexto que permeia o Airsoft, o jogo do Airsoft, né? Também. E ele que pensava em fazer engenharia e tal, pivotou totalmente, agora entrou na academia de polícia aqui, e ele veio me contar, pessoal, muito do porquê eu tô lá, também faz parte da Área 51, né? Eu achei isso animal, assim, você tá na minha frente um exemplo de como o Área 51 consegue causar uma modificação na comunidade, né? Então estamos colocando um cara que não é um concurseiro, um cara que está fazendo um concurso só para ver o que dá. Não, estamos colocando alguém que realmente ideologicamente gosta daquilo, se apaixonou pelaquela profissão através do nosso esporte. Não é? Tentando vocacional, tentando porque ele realmente se apaixonou pelo negócio. Assim, cara, esse cara vai ser um excepcional militar. Cara, dentro do que você falou então sobre essa questão envolvendo as pessoas, os resultados, etc. O cenário do Airsoft nesses últimos anos, 16, 17, 18, eles não estão muito promissores, né? Abriu-se muito contrabando, abriu-se muitas lojas com anos de experiência, aí houve aquela transição anterior à queda do CR, daquele contrabando do GBB, aquela coisa toda, cai o CR e de repente todo mundo tem GBB. Né? O pessoal tirou da caverna os GBBs ilegais e começam a usar como armas legais. Aí você tem campos surgindo, a dar com pau pelo Brasil, times também. Cara, esse cenário assim, anexado a essa nova visão da sociedade, um mundo mais virtual, um mundo em que todo o marketing digital é pesado, etc. A Área 51 não só se mantém viva, mas acima de estar viva, ela se mantém forte. Porque não tem em Curitiba quem não fale de Airsoft e não lembre da Área 51. Ser pioneiro já é difícil, agora ser pioneiro e se manter num universo tão aberto e tão arriscado, porque lojas grandes estão mudando de setores, você vê QG e camuflagem, que você citou no começo, começando a trabalhar com arma real, com outras coisas, buscando outros nichos, assim. Como é que você vê a Área 51 nesse sentido, talvez o futuro dela? Eu já fiz algumas apostas já, né, nesse trajeto, né? Lá no começo, lá quando a gente falou em idas de 2009, 10, 11, 12, assim, quando bem no comecinho, eu tinha muita dificuldade para várias áreas. Por exemplo, eu me obriguei a ter uma importadora, por exemplo, porque o custo de importação era muito alto. Por quê? Porque também só tinha poucas lojas. Então, vamos botar assim, no mercado capitalista a competição é interessante, né? Então, tinha poucas lojas, os caras tinham uma margem boa, também um pouco disso, da culpa dessa margem boa, porque também vendiam um pouco, não tinha uma venda astronômica, não vendiam 1000 unidades por mês. Mas também era um outro mundo de dólar bem mais baixo, aquela situação, apesar que também o custo real de vida... Estou falando mais comparar eu importar a minha própria do que comprar deles. Né? Era mais essa situação, assim, putz, pra mim tá muito caro, então é melhor eu importar, valia fazer sentido na época. Então eu trabalhei com importação, eu fiz importação, trabalhei com loja, tá? A gente teve loja, tal, para vender tudo muito menor, tudo mais muito temporal, né? Fazia sentido naquela época.
Hoje em dia tem lojas gigantescas, né? Nunca nem imaginei que algum dia fosse ter uma loja, não dá para citar, mas tem várias que são enormes, assim, lojas com Um hall de armas e variedade. Cara, um paraíso, né? Quem vier para Curitiba tem que visitar a Softtech, a Elite, tem que visitar a Beertac. Cara, porque são lojas físicas que você vai lá e você vê um monte de arma, cara, você fala assim, isso aqui é algo que eu nunca imaginei que o Airsoft fosse chegar tão longe. Ainda mais em loja, porque você citou, né, desse CR que caiu por terra. Uma das apostas erradas que eu fiz foi que o CR ele ia ser obrigatório para todos, porque eu imaginei sempre que o Airsoft tivesse meio que caído numa brechinha da arminha de chumbinho ali, né, da arminha de chumbinho, né, que são as airguns, né, e tivesse meio que encaixado meio que nessa fresta. Inadequadamente, você achou que alguém ia perceber, tirar e botar CR nesse cara. E botar CR, que é o comportamento do paintball. Querendo ou não, fazendo a devida separação, segregação dos mercados, eu achava que o comportamento ia ser meio sequencial, assim, né? Aqui no Brasil, como é que estamos com o paintball? Temos campos de locação que fazem eventos e a galera vai lá e se diverte. Lojas, muito poucas que vendem. A ilegalidade, altíssima. Né? Na época que era com CR, então pior ainda, né? Agora começou a dar uma melhorada, mas ainda não é tão legal. Então, meio que nesse mesmo sentido. Produção de eventos de paintball, pouquíssimos, assim. Então eu falei assim, cara, eu vou meio que nessa pegada também. Eu vou meio que seguir essa galera aí do paintball, que foi esse mercado, foi o que sobrou e é o que a gente procura atender. Que eu acho que a gente conseguiu se fixar muito bem nisso, porque a gente é lembrado, né? Então, por mais que o camarada tenha a arma dele, que ele já participa de evento, todo final de semana ele joga, não necessariamente aqui, na verdade, não normalmente aqui, né? Ele joga uma vez, cada 2, 3 meses aqui, mas quando ele fala em levar os amigos dele para conhecer o esporte, ele vai falar assim, putz, eu acho que eu tenho o melhor lugar para apresentar. Porque a chance desse camarada que está conhecendo agora se tornar o meu parceiro de jogo depois é muito maior se ele for num evento controlado, lá no Mato 51, onde o pessoal dá um puxão de orelha se o cara faz algum erro lá de segurança, essas coisas assim, do que jogar o cara dentro de um campo, onde vai se embrear no meio do mato e você não acompanha o cara. Às vezes o cara nem troca tiro e ele não entende isso, né? Acontece também, né? O desespero da pessoa que joga pela primeira, segunda, terceira vez, a graça do Airsoft é o quê? Apertar o gatilho. Puxar o gatilho. Puxar o gatilho. Ele tem que sentir parte ativa, né? Exato. E daí o que fazem nos eventos? Daqui o cara, uma coisa que eu, assim, produtores de eventos, atenção aqui, ó. Pega o cara que está começando, não coloque o coitado na defesa, entendeu? Porque na defesa não é uma coisa para a primeira experiência do cara, né? Cara, e dica pedagógica de quase 10 anos de casa, né? Pô, você colocar o cara para ficar na defesa, louco para dar tiro, louco para correr, aquela adrenalina, aquela coisa louca. E daí às vezes acontece não passar. E acontece, a gente vai no evento, cara, às vezes o cara não acontece muita ação onde você está defendendo, sabe? Pode acontecer. E daí o cara fica lá e acabou vendo, porra, Airsoft ia ficar deitado no chão, mordida de formiga. Formiga subiu aqui em mim, tive que passar por uma quiçaça, sei lá onde. Cara, pega o cara que não começou e bota ele na ação principal pra ele ter o tesão do negócio, entendeu? E é justamente o contrário. Então o que a gente faz aqui? A gente pega o cara que nunca jogou, mete ele num... E pra quem não consegue ver, ter uma noção do que nós estamos falando, isso aqui é um ambiente confinado mesmo. Então, CQB puro. CQB puro. Nós temos aí salas, corredores, rampa, primeiro e segundo andar, nós temos passarela de acesso, parte externa, ali um matagalzinho no fundo. Tem uma janelinha para sniper. Cara, a jogabilidade foi todinha pensada. Aqui é aquela situação do tipo assim, você não tem como jogar e ficar camperando, deitadinho num canto esperando alguém passar. Porque se passar o primeiro, não você pega. Cria, segundo, terceiro, você não vai se criar. Passagem de uma parede para um buraco. Como não deve ser muito diferente no campo aí do pessoal que está assistindo, campos por aí, Brasil afora, vocês já devem ter jogado. O problema não, vamos chamar de problema porque não é um problema, é uma vantagem. A vantagem é que é controlada, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, confessar um pecado aqui, a minha filha veio jogar aqui, a filha tem 13 anos, comprei o equipamento para ela, fez um aniversário dos amigos dela aí, veio a escola toda e ela veio jogar. E uma coisa que me chamou a atenção, eu sou professor da minha própria filha na minha escola. Sim. E algo interessante que eu olhei assim com aquela visão de professor, eu olhei as passagens com proteção para não bater a cabeça. Legal, uma criança, seguro e tal. Uma rampa, local para pegar, chapas de madeira para você não escorregar, você não tem aquela chance de tropeçar. Tem a chance, só diminuir o risco. Mas, nossa, infinitamente menor do que os campos que você vê por aí, né? Janelas, zero vidro. Zero vidro e pouquíssimas estruturas metálicas, só onde realmente há estrutura de janela mesmo.
sem situação de animal peçonhento, porque todos os locais são bem abertos, sem aqueles móveis. Semestralmente a gente faz a ventilação aí. E isso pra mim me passa uma segurança. Então assim, aquela sensação do tipo assim, filha, a próxima não precisa nem ouvir, eu fico aqui na recepção batendo papo contigo e a criançada pode jogar, porque além de ter o pessoal que segura, a onda deles, a adrenalina deles é bem mais alta do que para nós adultos, você vê um cuidado quase que pedagógico. Agora eu imagino o adulto vindo, porque a criança não tem noção, a criança está com a noção do videogame, o adulto também pode ser, mas o adulto tem aquela pegada do tipo assim, opa, meu parceiro, vamos sair junto nessa sala, vamos andar junto, tem uma imersão maior, e aí você tendo isso com cuidado, eu acho que é um grande diferencial. Sim. A minha visão externa, nada a ver com o campo, não tem nada a ver com cenário de soft. Não, mas é verdade, eu não tenho, cara, Malemar, nós jogamos, somos jogadores só. Mas é aquela situação do tipo assim, é um local que nós poderíamos fazer projetos de iniciação, sem problema nenhum. Fico feliz que você tenha essa percepção, porque é justamente isso que a gente quer passar, assim. Quer passar justamente que é possível. E é o diferencial que, na minha visão, na pergunta que eu te fiz, é o que faz a Área 51 ainda estar forte no cenário. Sim. Fazer com que a Área 51 sobreviva a esse universo gigantesco de campos em Curitiba, região e etc. É isso. Sim, e até complementando, você botou um pouquinho dessa fase cronológica, assim, esses últimos tempos, é claro, toda vez que alguma coisa começa a crescer é meio desordenado. Acho que é normal, né? É o desembarque no dia D, né? Assim. Exatamente. Quando começa, cara, ele é meio desordenado, assim, meio que vai acomodar, sabe? Todo mundo louco, querendo pegar o primeiro espaço. Pode planejar o máximo que dá, mas ainda assim é meio desordenado. E aparecem os oportunistas, aparecem os caras que querem crescer nas costas dos outros, aparece um pouco de tudo, mas graças a Deus o mercado meio que se autorregula e eu acredito que a maturação do mercado, pelo menos aqui em Curitiba, a gente já está alcançando, sabe? Então, por exemplo, aquelas lojas que faziam cagada, cara, diminuiu vertiginosamente. Inclusive, algumas das lojas que faziam cagada, hoje em dia não fazem cagada mais, entendeu? Porque ela percebeu que... A seleção natural funcionando. A seleção natural funcionando, Então, se eu vejo um bom futuro, um prospecto, assim, para o futuro, eu vejo que, ok, qual que é o próximo passo? Não tenho certeza. Pode ser que mude tudo, mude uma lei, mude um entendimento, mas como é que eu vejo o Airsoft hoje? Eu vejo um prospecto de crescimento, principalmente de conhecimento, pessoas que experimentaram isso e agora conseguem. Tá aqui, eu faço consultoria, né, para novas empresas, pessoas que querem começar no Airsoft, né? E a dúvida deles é assim, como, Lucas, assim, me ajude a fazer com que as pessoas comecem no esporte de uma forma que esse mercado depois se sustente para dizer que eu fui um dos primeiros, entendeu? Porque lá, vamos pegar uma cidade lá, aleatória, lá, Recife, já existem algumas poucas lojas tal, que estão começando a fazer um trabalho, mas eles vêm pedir ajuda, assim, cara, como é que eu faço para tentar atingir o máximo de pessoas possível, o máximo de gente, saber o que a gente faz, para meu mercado deixar de ser assim de pessoas que conhecem, para se tornar muitas pessoas que conhecem. E aí começa a trabalhar, né? Por exemplo, Stand Airsoft. O Stand Airsoft ele atende muita gente com uma experiência bem pequena. Mínima. Mas mostra o que é. O cara toca, né? Toca na arma, gosta do barulho, Olha só como você já apresentou para uma gama muito variada de pessoas uma pequena experiência. Então, começamos, sabe? O Airsoft chegou, tá aparecendo. Aí aparece um campo com locação. Opa, de novo, o cara ainda não fez investimento dos R$3.000 que ele comentou, mas agora o cara já tem uma experiência um pouquinho mais completa, mais imersiva, ainda... Qualquer jogo, qualquer situação com os amigos, ele fala, já joguei, já conheço, já sei como funciona. Então, consegue ver alguma coisa? Já sumiu, né? Dura uma semana, 2 semanas. É machucado. Consegue ver aqui é um tiro que eu levei de um amigo, cheio de história, tá? Então já é o segundo passo, né? Depois disso começa a surgir lojas, as lojas vão crescendo, os campos vão virando um campo de evento, né? Conforme vai tendo mais lojas, então existe uma maturidade. E aqui em Curitiba, como a gente já vive isso há 10 anos, a gente atingiu uma maturidade que é replicável em outras cidades, né? Então, para ganhar espaço e tempo, né? Você faz com que eles economizem dinheiro e tempo dos erros e sofrimentos que eles passaram, né? Sim, eu como consultor tento fazer isso, né? Mas independente de estar comigo ou não, assim, uma dica que eu dou então pra galera, né, que está querendo começar, comece certo que você está na frente de todo mundo, né? Então, se você quiser abrir um campo, já pense em um campo que está alinhado com a doutrina Airsoft, assim, né? O mindset. Né? Então, faça as coisas legalizadas, se preocupe com segurança, sabe? Essas coisas assim que obviamente se tem que pensar, sabe? Então faça isso que você já vai sair na frente. Então, a frase que você matou a pau aqui é começar certo, né? Começar você certo. já vai estar na frente da grande maioria. Começar certo é algo difícil no Brasil, isso é fato. Agora começar certo no Airsoft é difícil, né? Caramba,
E talvez até complementando outra pergunta, a gente sempre fez certo aqui, né? Então talvez isso também nos ajudou, né? E o cara que tá abrindo lá, se o cara entende que quando o mercado amadurece, ele está fazendo com que as coisas, mais ou menos como acontece aqui hoje em Curitiba, campos, todos eles fiscalizam o armamento para ver se a arma tá com nota, tá com um negócio, rádio, a novidade agora do rádio, você deu um alerta pra galera esses dias no Facebook. É verdade, até o pessoal veio aqui, a Anatel fez um trabalho maravilhoso, assim, né? Eu adoraria que o Exército e as outras instituições que nos fiscalizam, assim, bombeiros e tal, tivesse também esse cuidado que a Anatel teve de ir lá e explicar pro cara como é que orientar, funciona. antes de vir advertir, cara, montar, né? Uma visita do cara da Anatel, ele falou assim, cara, posso ir aí? Eu falei, cara, claro, um café tem café, tem. Então o cara sentou aqui e disse, Lucas, funciona assim, assim, assado. Eu falei assim, posso gravar um vídeo com você então, pra você explicar pra galera? Eu falei assim, a gente não pode aparecer, mas a gente quer que esse conhecimento chegue a vocês. E não visitou só eu, visitou vários outros campos. Então essa galera de Curitiba aí, depois, até posso passar pra você o contato, depois fazer uma entrevista com eles. Eles falaram que é possível, mas tem que passar por um canal lá de comunicação. Certo. Os caras tivessem esse cuidado. Então as outras instituições também, se tivessem esse cuidado de mostrar e orientar, muito mais do que apenas multar. Orientar, sabe? A orientação é muito mais didática e funcional do que a pena, né? Sim. Do que você simplesmente penalizar e talvez abrir margem para ilegalidade, porque as pessoas multadas vão buscar meios de não ser multados. Exatamente. E a orientação te leva para a legalidade no sentido de que evitar problema não só para o Estado, mas para o próprio esporte. Antes de dar o problema, né? Exatamente. Eu fico pensando, coincidindo a tua história, com a história que o Trucker apresentou dos desafios do Airsoft para o Brasil, como ele chegou e até o nascimento da primeira equipe, eu fico pensando, se vocês não tivessem buscado essa legalidade no começo, né? O Trucker citou muito a ideia no caso da galera que se mobilizou para tanto apoiar o Parafal e até Brasília, pagando do bolso, fazer o cara ir para buscar a visibilidade do Exército, olha, o Airsoft existe, nos ajudem a organizar. Não é uma ideia, vamos dizer assim, que eu já vi muito comentário de pessoas que justificam o seu erro pela internet por meios ideológicos. Não é algo de depender do Estado, não é algo anticapitalista, antiliberal. É o contrário, você ser reconhecido de modo que você faça a coisa de uma maneira que socialmente será aceito. Se você não fizer isso, ou o seu campo, por exemplo, não começasse assim, você ia entrar numa linha marginalizada na sociedade, certo? E aí as pessoas iam ter que olhar para o Airsoft, que olhar para essa ferramenta. A arma por si só já tem uma aparência negativa diante da sociedade, principalmente a nossa desarmamentista. Sim. Uma sociedade que ignora. Graças a Deus isso tem melhorado aí, estamos num caminho melhora mais. E melhor ainda, essa questão do CR que você falou foi uma vitória para mim. A elétrica precisa de CR, não ao contrário. Sim, né? Cara. Eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, eu fiz uma aposta, mas se me perguntasse eu dizia que mas eu também, com certeza. Hoje em dia é o tanto de gente que joga, hoje em dia o meu mercado existe. Finalmente o meu mercado existe. Né? Exatamente. Mas ainda assim, como o Trucker falou, assim, diante de tudo isso, ainda o Airsoft tem aquele risco, porque ainda é uma portaria, né? Não é uma lei. Sim. Quer dizer, qualquer estrela da vida acordar mal-humorado, aquela portaria pode cair, não? De novo, né? Aqui no Brasil às vezes parece esquisito, né? A forma como a lei é construída, mas a lei ela tem que regular algo que legitimamente já acontece, né? Então, a lei acompanha a sociedade, não a sociedade acompanha a lei, né? Então, tem que ter um porquê daquilo, né? Por que vai tirar o Airsoft? Você já ouviu falar aquela teoria que diz que aves de mesma plumagem se agrupam, né? Enquanto o Airsoft valorizar o jogador bom, né? Enquanto o Airsoft ainda for um jogo de honra e não um jogo de troca de se machucar, né? Só de se machucar, enquanto for dessa forma, o Airsoft é bem visto. Algumas pessoas que não conhecem, eu sei porque muitos já me confessaram como policiais, autoridades do Ministério Público e assim por diante, já conversas informais, falam assim, cara, no começo eu achava que o Airsoft fosse um risco, porque a gente poderia doutrinar marginais, ensinar eles como é o melhor jeito de oferecer... risco à sociedade, roubo, qualquer coisa. E depois ele percebeu, falou assim, cara, se eu fosse quer dizer, no contexto de um bandido chegando aqui, ele se sentia totalmente fora da casinha. Por quê? Porque aqui o cara tem que ser honrado, se não for honrado, ele simplesmente não se diverte. Se tiver um cara desonesto no jogo acaba. Aí o cara se mete de todo mundo. O jogo acaba, né? Então, o Airsoft ele não se cria bem com pessoas que não são nessa mentalidade de honradez, né? A gente coloca aí, inclusive tem uma frase que tem na parede aqui fora aqui, que diz que honradez não é uma virtude, né? É um pré-requisito, né? Não é uma coisa assim, nossa, que legal que essa pessoa é honrada. Não, cara, isso é o mínimo. É o mínimo, é a obrigação. É o mínimo. E no Airsoft isso é evidente. Então, se o cara não for honrado, ele nem consegue jogar. Não existe nem jogo pra ele, sabe? Vem uma vez.
E esse tipo de gente a gente vê é bem normal, assim, o cara vem um cara que é mais, sabe aquele malandrão, perfil malandrão? Típico. O grupo dele às vezes volta, esse cara não volta. Muitas vezes porque o grupo não chamou, ou porque ele mesmo não achei tão legal assim, porque ele realmente não se identificou com o esporte. Então o esporte, no final das contas, é um esporte pra pessoas honradas, sabe? Tem os esquisitos? Tem, mas normalmente não se cria. E quanto mais não se criar, melhor. Então, se tiver aquele amigo teu que não se acusa, atenção amiguinhos, aquele amiguinho que não se acusa no jogo, não chame ele, porque ele não faz parte da nossa comunidade. Boa, excelente. Não chame, cara, ele vai estragar teu jogo, é uma pessoa que não tá alinhado com a gente, então ele não é uma pessoa que a gente faz questão de estar no nosso jogo, de estar no nosso esporte. Então, indo por esse pensamento que essa galera vai se juntar sempre, e entendendo também que a gente está hoje em dia muito naquela ideia de gratidão, né, que é vocês ajudar os outros sem nenhuma expectativa de ter nada em troca. Esperar alguma coisa em troca? Existiu há muito tempo atrás umas pessoas que pensavam de um jeito, dessa mentalidade de gratidão, assim, puta, vou fazer uma parada que talvez possa mudar alguma coisa que eu gosto, né? Pode citar Parafal, o próprio Furtivo e o Rafael, né? Que foram pessoas que encabeçaram mesmo, assim, cara, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o Airsoft Brasil acontecer. E lá, do próprio suor fez um blog, e pessoas entraram, e pessoas que estão aí até hoje, né? Você citou o né? O Marcelo Uti, que também entraram nessa época e começaram a envolver. E se não fosse por essas pessoas que lá no começo deram a cara a tapa e realmente se dedicaram a isso e mostraram como começaria, como que seria o primeiro caminho, né? De novo, desce uma trilha, né? Não um trilho. Acho que essas pessoas fizeram muita diferença, assim, e hoje em dia o Airsoft é muito mais estruturado porque essas pessoas começaram dessa forma. Se não fosse por eles, se não fosse por um campo maluco em Curitiba que estaria disposto a oferecer uma primeira experiência, se não fosse um cara que resolveu montar um grupo de motoqueiro, transformar num grupo de Airsoft, né? Se não teve essa galera assim que realmente vamos fazer um negócio diferente, vamos pegar essa coisinha que não é nada e fazer acontecer, sabe? Esses caras fizeram a diferença. Não me valorizando, até porque eu no começo, assim, tinha mais pessoas que me ajudavam e também fizeram isso tudo acontecer, né? Mas essa fagulha, assim, de ver que isso é legal e pode mudar positivamente as pessoas ao nosso redor, que gera um propósito, assim, sabe? Bem bacana, assim. E puxando a sardinha para o nosso lado do almanaque militar e enfim, relacionado à questão da história militar e enfim, o contato dessas pessoas com as armas, vão nos remeter a guerras, que vão nos remeter à história, que vão nos remeter a esse universo gigantesco que a internet nos últimos anos tem proporcionado, acesso à informação a todo mundo. Você acha que o Airsoft ele tem uma relação com essa questão da história militar? Você acha que a pessoa que, por exemplo, vem jogar com uma M4, a pessoa vai descobrir o que é uma M4, vai estudar a história dela, que guerras esteve envolvidas? Você acha que com certeza. Instiga muito, assim, porque, claro, assim como todas as grandes categorias, existem as microcategorias, né? Então, existem pessoas que são, o pessoal chama que jogam speed, né? Que não se envolve muito com essa parte histórica, mas eu vou falar por mim, que é da outra grande categoria. Eu diria que até a maior, né? São realmente as pessoas que se envolvem muito além do que o próprio equipamento pode fornecer. São aquelas pessoas que gostam de mecânica, que eu, por exemplo, nunca fiz curso de mecânica nem nada, mas eu adoro. Eu tinha uma oficina que eu entro lá e trabalho. Para mim, aquilo lá é um hobby, um prazer. É muito mais que um hobby, assim, uma coisa que eu faço por prazer mesmo, assim, sabe? É um tesão que eu tenho no Airsoft para poder mexer. Outra coisa que eu gosto bastante aí, eu ficava ouvindo filme por exemplo, aqueles filmes que você coloca no canal lá de Templários e tal, botava ali rodando enquanto mexia na oficina, pô, aquilo lá pra mim é o êxtase, assim, sabe? De você entender um pouco mais. Militaria, pra mim, sempre fez parte de mim, né? Meu pai teve uma fase militar, quando eu nasci, até eu fazer uns 5 anos, meu pai era militar, né? Eu fui militar, sempre gostei muito de militaria de forma geral, gosto muito do tema Segunda Guerra, gosto muito do tema Grandes Guerras, assim, né? De modo geral também, mas não tanto o jogo de Airsoft histórico, apesar de achar animal, eu ainda não consegui me colocar dentro dessa coisa, também é uma área que vocês gostam bastante, né? Mas eu gosto muito da história como um todo, e você entender um pouco do porquê daquilo, como chegou até lá, entender, e principalmente eu, pelo menos, gosto bastante dessa ligação do porquê a tecnologia se desenvolveu até chegar aqui, entendeu? Então eu vejo uma M4, eu vejo uma M16, uma R15, uma arma light das antigas, volto para M1, eu consigo fazer essa conexão. Gosto de ver essa tecnologia sendo desenvolvida.
E quando a gente pega e expande isso para outras áreas também, né? Tem o camarada que gosta de simulação, essa parte de como é que você coloca ali o termo? Reencenação? A reencenação. Cara, você abre o horizonte para muitas possibilidades que vão muito além do plástico, né? Muito além de tirar a bolinha, né? A imersão de o camarada se sentir dentro de uma campanha atual, como se ele se sentisse um Delta, um SEAL, ou como também se ele se sentisse lá numa tomada do Monte Castelo, como também se ele se sentisse numa reencenação de uma batalha específica de algum lugar. Então esse contexto de imersão, né, que eu falei lá do Airsoft, dessa possibilidade dele fazer essa simulação, cara, ele abre um leque gigantesco, que você consegue explorar das formas mais diversas possíveis, e o link com a história faz todo sentido. Nossa, eu não vejo o Airsoft sem uma conexão totalmente direta com a militaria e contexto histórico, assim. Sem sombra de dúvida, é uma coisa que é um público que se converge muito, assim, sabe? Cara, e pra gente encerrar, eu queria deixar um espaço pra você fazer a tua propaganda, o teu merchan, faz um jabá do campo, faz um jabá do teu trabalho, da tua história, fica à vontade. Beleza, falando um pouco sobre o primeiro Área 51, então, a Área 51 tem alguns braços hoje. A gente tem um campo que atende esse pessoal que quer ter essa experiência. Aqui dentro a gente tem 2 espaços, né? Um espaço para grupos, eu chamo de grandes grupos, mas na verdade a gente sabe, no contexto de Airsoft não é tão grande assim, a gente faz jogos de 8 a 30 pessoas, com um campo bem dinâmico, que a gente consegue dizer que ele é ideal tanto para 8 quanto para 30 pessoas. Porque a gente também trabalha o campo e trabalha as missões dentro do jogo para atender a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Né? Às vezes vai colocar algum tipo de respawn, um tipo de missão, objetivo que vai atender aquela quantidade de pessoas. Né? Então, independente tendo entre 8 e 30 pessoas, esse campo é animal, tá ideal. E tem um outro campo, que é um campo menor, que é só para pistola, que ele serve tanto para treinamento, a gente faz treinamento ali, então os times vêm aqui, alugam aquele espaço para fazer treinamento do time, para desenvolver tecnicamente a parte técnica do time, fazer alguma outra confraternização também, tem a churrasqueira também junto ali, então para esse campo menor. E tem o campo de pistola, então para aqueles que têm pequeníssimos grupos, então estamos em 2 casais, vamos botar assim, aí o cara já consegue fazer o jogo, então de 4 até 10 pessoas faz um jogo de pistola. A pistola são elétricas, elas têm uma jogabilidade muito legal, assim, o pessoal gosta da GMB, né? Tem que falar bem da GMB, a GMB é maravilhosa, é linda, jogabilidade mesmo, né, com a elétrica. Então são elétricas, então tem uma jogabilidade muito legal, assim, são mais fracas, então o CQB é muito mais costurado, assim, as passagens, as janelas que tem, os acessos. Então é muito mais ágil o jogo. Cara, o cara sai destruído. Tanto que muita gente nem aguenta. A gente faz experiências de 2 horas, né? Dá em torno de 100 minutos de jogo e o briefing dura 20 minutos. Então o cara sai ali realmente exausto, assim, e com aquele sorriso, assim, né? Tem algumas gravações que a gente começou a fazer, assim, de depoimentos, né? E teve um que foi muito massa, assim, que o cara saiu e falou assim, cara, estamos gravando aqui pra colocar lá no Insta. O que você achou do jogo, né? Ele baixou o braço assim, foda pra caralho. Porra, olha que expressão bem utilizada, que terminologia. E o cara sabe que aquela sensação tipo, cara, suei pra caramba, tava muito massa, aquela experiência mesmo. Ele, assim, cara, por 1 hora e 40 minutos eu simplesmente esqueci da vida. Sabe, o cara realmente é imersivo. Além aqui no campo, então, a gente faz essas experiências desses dois espaços, desses 2 campos, né? Temos aqui também a área de confraternização, temos o stand de tiro de 40 metros, né? Que é um stand também um pouquinho mais longo, o pessoal está acostumado, né? De ver. Não tem custo nenhum para usar stand, então a galera vem também para fazer treinamento de pátio, né? Eles só estaqueiam o chão só para fazer algum outro tipo de movimentação, fazer posição de tiro, essas coisas também eles fazem aqui, não tem custo nenhum para usar, isso aí é aberto, né? Bom, isso aí estamos falando da estrutura aqui, né? Além disso também a gente está fazendo há algum tempo agora um pacote onde a gente tenta atender as empresas, então a gente consegue fazer esses eventos personalizados dentro de uma atividade de uma empresa, então a gente é levado para um ambiente de tiro, retiro de igreja ou alguma outra atividade que seja que o pessoal faz das empresas, não lembro qual é o nome exato, mas eles vão em hotéis e ficam lá fazendo essa imersão dentro junto com o coach e tal. A gente tem colocado lá dentro também para oferecer algumas experiências que envolvam trabalho em equipe. Sim, a gente desenvolve atributos, vamos colocar assim, né? Desenvolve alguns atributos utilizando do Airsoft. Então, o Airsoft é uma ferramenta em busca de algo. Se aqui a gente trabalha o Airsoft como fim, né? O Airsoft como entretenimento do esporte Airsoft,
Lá fora a gente usa o Airsoft dentro de um contexto de desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de essas atividades assim, em parceria junto com pessoas especializadas nisso, né? Temos também uma área que é a área de eventos também, a gente tem uma estrutura que é um stand móvel que pode ser transformado numa pista de PCC curta, com alvos eletrônicos, para atender a feiras e eventos, essas coisas assim, né? Então, um evento de carro que às vezes querem gerar algum tipo de envolvimento em uma área específica, então a gente consegue fazer algum tipo de nessa pegada. É um pouco também de encenação, então a gente pega às vezes lançamento de videogame, essas coisas assim, também a gente também trabalha com essa parte de encenação, inauguração de bar. A gente fez esse tempo atrás, fizemos um evento publicitário de um bar. Nossa, nessa pegada. Um bar mais militarizado, assim a gente fez também. E também a gente faz locação para grandes eventos, né? Em vários eventos a gente vai lá e faz a locação de equipamento, porque muitos dos eventos que acontecem, eles também têm interesse em envolver o pessoal da região. Então vamos botar um evento grande, não sei se tem um grande aqui. Minotauros, por exemplo. Minotauros não é um bom exemplo porque eles não vão fazer isso, né? Mas se for o caso lá deles quererem envolver a pessoa da região, e o pessoal da região não tem arma, né? Ou então o estrangeiro, a gente fez esse dia atrás da Sudã, né? O evento que teve lá em General Carneiro, bem legal lá a estrutura que os caras têm e tal, bem bacana. E eles chamaram a gente para oferecer para os gringos, né? Vinha estrangeiro e o estrangeiro não entra com a arma dele. Ele vinha com todo o equipamento, menos com a arma, ele chegava aqui, alugava a arma para ele jogar, sabe? Então, bem legal. Isso também franquia um evento, tem a possibilidade de trazer estrangeiros para dentro. Aqui foi o caso deles, trouxeram uruguaios, mexicanos, colocaram lá com essa locação nos eventos. De detalhes, então não está falando de pessoas que nunca jogaram, não é uma primeira experiência deles. Jogadores mesmo que vão lá, o nosso equipamento consegue atender também essa galera. Sensacional. E também atende lá. Então o Área 51 oferecendo serviços é isso. Eu, como Lucas, faço também a proposta de consultoria para empresas que estão já no negócio, que precisam, às vezes, uma visão de alguém de fora. Detalhe importante, né? A gente trabalha desde a construção inicial do conceito da loja, enfim, do que quer que seja, envolvendo o Airsoft especificamente, ou outros esportes também. Tem uma outra área também que eu atuo aí da parte de esportes radicais tal, e desenvolvimento de experiências esportivas, né? Mais especificamente agora falando aqui sobre Airsoft. E também a gente oferece o plano de franquia da marca, né? O Área 51 ele é franqueável. Eu admito que não é meu maior esforço hoje em dia o conceito de franquia. Eu estou muito mais para ter boas empresas desenvolvendo a própria marca do que eu estar hoje em dia responsável por um investidor, né? Eu não estou captando investimento para abrir franquias. O que eu estou fazendo é desenvolvendo empreendedores dispostos a saber mais sobre esse nosso esporte para oferecer experiências completas também lá fora. Não que eu não faça franquia, né? Às vezes o pessoal vem, manda uma proposta ou outra, assim, mas a ideia minha é muito mais formar aquela pessoa que está disposta a conhecer como trabalhar no Airsoft do que um simples investidor que não se envolva de coração assim, no negócio, sabe? E para se desenvolver de coração, o cara é dono do próprio negócio, ele assume, ele veste a camisa dele e não só veste ela, como sua ela, né? O cara tem que ir atrás. Eu gosto muito mais desse perfil, acho que faz muito mais sentido, né? Por isso tem uma participação em algumas empresas aí que também da área de Airsoft, porque a gente fez essa parceria onde eu ajudava eles em troca de share da empresa só, né? E é isso, cara. Bom, pode falar sobre tudo? Fica à vontade. Então, Tá tudo certo. Abre uma Coca-Cola. Coca-Cola não, abre uma Coca. Além disso, também eu tenho algumas empresas. Uma delas que é o que está hoje em dia, que é a minha menina a menina mais nova, né, que dá mais trabalho aí, que é uma startup, que chama Adrenalize, é adrena.me, né, adrena.me, que é uma startup de marketplace que oferece experiências esportivas de modo geral, desde Airsoft, mas também coloca aí paintball, kart, salto de paraquedas, voo de balão, rapel em cachoeira, rapel na pedra, rapel indoor, rapel e escalada indoor. Então, são N experiências que envolvem esportes e aventuras radicais. Eu gosto muito desse negócio. Como eu estudei muito essa parte de jornada do cliente, eu consegui perceber que esse nosso setor de entretenimento como um todo, e cito todo o setor de Airsoft, né? Não tanto loja, mas também loja, que a gente tenta oferecer uma experiência mais completa.
Que o vendedor de loja ele tem que entender que ele não vende uma arma da Airsoft, ele vende uma possibilidade do camarada ter uma experiência, né? Então essa possibilidade ela tem que ser mais completa. Então não adianta o cara ter uma loja se na cidade dele não existem eventos. Então, cara, você é obrigado a ter um evento, sabe? E como a gente constrói esse evento? Para isso eu faço consultoria, para isso eu tenho esse outro site que também vende esses eventos, que oferece esse negócio para as pessoas que possam ter interesse nessa atividade, né? E para você que viu todas essas possibilidades e tem interesse, nós vamos deixar na descrição Coloca lá. todos os endereços, sites, telefone, endereço. Pode colocar lá o telefone, então. Tem o meu telefone aqui do Área 51. Eu, até hoje, nunca deixei de atender o telefone, então o telefone sou eu que atendo. E sempre vai ser assim. Sempre que você ligar para a Área 51, vai ser eu que vou atender. Faço questão, porque realmente para mim o cliente... É que a gente falava assim, desse conceito da Área 51, que as pessoas que vêm aqui é importante. Eu acho que a pessoa é tão importante que ela precisa que eu fale com ela. Entendeu? Todo mundo que trabalha na Área 51, os caras falam assim, cara... Tudo bem, a gente atende também, tira umas férias. Também, a gente atende. Tira umas férias. Mas, cara, são as pessoas que eu tô tendo a primeira opção, a primeira oportunidade de elas experimentarem o Airsoft. Eu tenho que convencer elas para que elas entendam quão legal isso é. Mas ok, tá. Se você ligar, parece que eu tenho aqui, eu que vou atender. Se ligar, vai falar com o Lucas, vou deixar o telefone para vocês também. Que é o 41 98894 8020. Esse telefone tem WhatsApp, também dá para falar comigo. Tem o pessoal do Adrena, então do Adrena Live, se quiser também o celular com WhatsApp é o 41 999 desculpe. 9905 5888, 9905 5888, prefixo 41 também. E o site, né? O Área 51 é o area51airsoft.com.br, vai abrir lá. E do Adrena Live é o adrena.me. .me. Você entra, acessa lá o site, lá também é bem bacana. É uma boa pegada aí pra sair da partida. Boa. Foi mal, galera, derrubei aqui. Lucas, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por abrir esse espaço, por contar um pouco da sua história. Não sei se foi a primeira experiência de revelar a tua história, mas eu acho que para nós, do Almanac, é importante conhecer um pouquinho desse cenário do Airsoft. Eu acho que é didático. A história só é lembrada a partir do momento que tem pessoas dispostas a falar. E normalmente as pessoas falam daquilo que já fizeram por nós e nem sabiam o que a gente está fazendo. Então vocês que ajudaram na formação, na concepção dessa ideia de Airsoft no Brasil, permitiu que eu e tantos outros milhares de jogadores pelo Brasil pudéssemos aproveitar e jogar praticar essa atividade, enfim, eu acho que é sensacional. Eu tenho que entender também que muitas pessoas se envolveram muito nessa atividade. Sem dúvida. Às vezes até estão cometendo perjúrios aqui em não citá-los. Mas realmente um pouco do que eu me sinto muito bem, assim, que eu me orgulho de dizer que um pouco do Airsoft o Área 51 conseguiu entregar, sabe? Não, e a parte legal é aquilo que é engraçado, parece que nós combinamos, que você e o Trucker tiveram a mesma linha, o Rafael Trucker. Vocês dois fizeram questão de contar a história, mas nunca deixar de avisar, de falar que, olha, não fui eu, foi um grupo, foi as pessoas, então isso é sensacional. Airsoft é cooperação. Cooperação no sentido que nada acontece sozinho, né? Certo. De novo, cara, quero agradecer. Obrigadão. Valeu pelo espaço. Pessoal do Almanac, então, vou deixar todos os links do Lucas na descrição. Fique atento para os próximos vídeos. Se você não viu o vídeo então anterior a respeito da história do Airsoft, vai estar aqui em cima, vai estar aqui embaixo, em algum lugar. Aquele merchan básico do YouTube que eu não gosto de fazer, mas clica nas paradas aí para seguir a gente, tá tudo certo. Né? Não deixa de acompanhar nosso Insta, estamos chegando à marca de 1000 postagens e aposto que se você abrir foto a foto do Instagram, você vai ter conteúdo histórico da mais alta qualidade. Fica o nosso abraço, muito obrigado, valeu, cara.